Em qualquer democracia do mundo, uma revelação dessas interromperia Sim. a farsa que está sendo encenada no Supremo e esse juiz viraria réu. Como é que pode? Olha o tamanho da denúncia que é ignorada pelos que estão lá assistindo a mais discurseiras do Moraes, dizendo que salvou a democracia, que os golpistas aqui ali, o criminoso comprovadamente é ele. Essa denúncia sim, está provada. Está provada. Ele administrou uma polícia política ilegal, criminosa. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Movimento por anistia ganha força e Lindenberg se desespera. Líder do PT na Câmara reconhece que há articulação para que a anistia seja pautada. Lindenberg Farias afirmou nesta terça-feira que cresceu entre os líderes partidários uma tendência para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, inclua na pauta do plenário o projeto que concede a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O petista manifestou desespero com a crescente articulação para que o perdão concedido pelo Estado seja pautado. As declarações ocorreram após o petista ter saído de uma reunião entre líderes na residência oficial de Mota, em Brasília. Segundo o deputado, a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Brasília, influenciou um movimento dos líderes na defesa da inclusão da anistia na pauta, após a conclusão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, em 12 de setembro. O parlamentar de esquerda disse ainda que o poder legislativo embarcar em uma pauta como essa é um grave equívoco. Segundo Lindenberg, vários partidos pediram essa pauta na reunião de líderes, como a União Brasil, o PP e os Republicanos. O petista afirmou que Tarcísio está procurando todos os partidos em favor da anistia e que houve uma mudança de tom e de intensidade no desejo de pautar a proposta. Enquanto isso, a oposição usa depoimento do ex-assessor de Moraes como contraponto ao julgamento de Bolsonaro no STF. A sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado, realizada nesta terça-feira, que ouviu o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes do Superior Tribunal Eleitoral, Eduardo Talhaferro, foi marcada pela ausência de parlamentares governistas. Nenhum senador da base do governo titular ou suplente do colegiado registrou presença na audiência. O encontro foi comandado pelo senador Flávio Bolsonaro e tem sido interpretado como uma tentativa da oposição de desmoralizar o relator do processo, Alexandre de Moraes, e suspender o julgamento. Bom, e agora nós vamos a Brasília, porque o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, denunciou novas ilegalidades em ações ligadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal. A declaração foi feita hoje, terça-feira, em depoimento à Comissão de Segurança Pública do Senado. Talhaferro participou por videoconferência, já que vive na Itália desde que se tornou alvo de investigação da Polícia Federal. Segundo Talhaferro, quando atuava como chefe de gabinete de combate às fake news no STE, o monitoramento era político e tinha um lado. E assim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Talhaferro disse também que universidades já monitoravam as redes sociais de direita antes mesmo dele ingressar nesse núcleo. E interessante dizer, aproveitando o gancho, que um desses grupos era o grupo da UFRJ, tá? E se eu não me engano... Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, tinha da GV, tinha de várias universidades. E neles atuava, inclusive, a atual diretora da Secretaria de Comunicação
da Presidência da República, Samara Castro. Eu tenho aqui conversas no quais ela me envia, no meu privado, diversos monitoramentos que eles faziam de grupos de direita para que fossem atuados. Segundo o ex-assessor, havia uma pressão por celeridade na curadoria, na publicação de postagens em redes sociais. Ele citou que um familiar de uma jornalista crítica à direita fazia parte da equipe. Mas também esses pedidos eram recebidos, enviados pelo capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da CEPOM, né, do TSE. Nós sim fazíamos o trabalho oficial. Recebíamos de uma forma que, ao meu entender, não era a forma correta, mas até chegamos a argumentar. Porém, o que nos foi dito precisa de celeridade. E se for usar a burocracia, vai demorar muito. E a democracia precisa de uma solução, precisa ser amparada. Bom, empresários ligados a Jair Bolsonaro também foram alvos, segundo Talhaferro. Ele acusou Alexandre de Moraes de ter produzido relatórios para justificar buscas e apreensões depois das ações já realizadas, com base numa reportagem jornalística. Aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis. E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse e não foi na terça e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia que todo mundo estava brigando, dizendo que olha, que absurdo, foi feito somente com base na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Bom, e não é a primeira vez que isso acontece, né, Ana, do ministro Alexandre de Moraes se amparar numa reportagem jornalística. Lembramos sempre aqui do caso do Felipe Martins. Vale lembrar que esse depoimento de Eduardo Talhaferro ocorreu hoje na Comissão de Segurança do Senado e, mais uma vez, ele reforçou, né, afirmações que já tem falado na imprensa, conversado conosco, né, da perseguição do gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes a figuras de direita e traz aí outros elementos reforçando toda essa troca de mensagens que a Oeste tem publicado com exclusividade aí nas últimas semanas. Paula, eu falei no meu primeiro comentário que dia triste para o Brasil e inclui também esse contexto todo desse longo depoimento do Talhaferro à Comissão de Segurança Pública do Senado, porque hoje, né, acho que para todo mundo, nós ficamos ali trocando de canal, vai para o julgamento. Mas eu confesso, Paula, que teve uma hora durante o julgamento, né, entre aspas, que você tinha que trocar de canal, porque ali até os advogados estavam falando para os autos, falando para as paredes, porque a decisão já está feita, a condenação já está estabelecida. Então eu confesso que eu fiquei assistindo mais a esse depoimento longo, rico em detalhes do Talhaferro e mostra um esquema inacreditável de perseguição que a gente só viu na época dos soviéticos. Inacreditável. O esquema completamente ignorou todas as leis, todos os caminhos morais e não teve ninguém ali falando, peraí, isso aqui eu acho que está passando um pouquinho, é preciso, não, todo mundo ali numa batida. Claro que hoje eu imagino, e o Talhaferro disse hoje também no depoimento, do medo que as pessoas tinham
do Alexandre de Moraes. Agora, toda essa situação dele mostrando hoje, você vê que as mensagens todas, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eles colocaram tanta gente na cadeia, eles censuraram tantas pessoas, eles bloquearam tantos canais, né? Tem muita multa para aplicar, muita gente para prender, baseado em absolutamente nada, que agora um deles mostra exatamente através de mensagens esse gabinete do ódio. É um gabinete secreto, um gabinete paralelo, um gabinete do ódio. E você vê que ali existe um ar de impunidade. As coisas acontecendo, o ministro mandando, Alexandre de Moraes mandando, prenderam pessoas embasadas numa reportagem. E você trouxe muito bem, né, Paula? Estamos falando também de uma reportagem do Guilherme Amado, que acabou prendendo o Felipe Martins, num documento que não serve como embasamento legal em lugar algum, inclusive está escrito no site do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, que aquele documento não serve absolutamente para nenhum contexto legal. E aí, cereja do bolo, a nora da jornalista da Globo, Miriam Leitão, trabalhando na SECOM do TSE e dentro desse gabinete secreto. É inacreditável e, repito, um dia muito triste para o Brasil. Em qualquer democracia do mundo, uma revelação dessas interromperia a farsa que está sendo encenada no Supremo. E esse juízo viraria réu. Como é que pode? Olha o tamanho da denúncia que é ignorada pelos que estão lá assistindo a mais discurseiras do Moraes, dizendo que salvou a democracia, que os golpistas aqui ali, o criminoso comprovadamente é ele. Essa denúncia, sim, está provada. Está provada. Ele administrou uma polícia política ilegal, criminosa. E está lá, brincando de defensor da democracia. Eu vou pedir licença para a gente exibir aqui na tela a matéria, a reportagem do Edilson Salgueiro, nosso editor do site, que explica em detalhes essa nova denúncia aí do Eduardo Talhaferro. Está aí na tela, então, para quem nos acompanha. Relatório para justificar busca e apreensão contra empresários foi fraudado. É o que diz o Eduardo Talhaferro hoje, que ele participou da Comissão de Segurança Pública do Senado, Piotto. E aí, o Edilson, ele explica ali a cronologia dos fatos, porque foi uma operação da Polícia Federal lá ainda em 2022, com base num grupo de WhatsApp em que participavam vários empresários brasileiros, entre eles Luciano Hang, lá em agosto de 2022. A Polícia Federal cumpre, então, mandados de busca e apreensão por ordem do ministro Alexandre de Moraes na data do dia 23 de agosto de 2022, com base em uma reportagem publicada pelo portal Metrópolis. E aí, acho que eles conversaram entre eles, o ministro Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar, e diz, olha, se ficar com base só numa reportagem jornalística, pode pegar mal. Vamos preparar um relatório desse grupo de empresários que participavam ali de um grupo do WhatsApp. E aí, o Ayrton Vieira pede para os assistentes ali do gabinete prepararem um relatório sobre o caso para sustentar a operação da Polícia Federal, nas palavras de Eduardo Talhaferro. Esse relatório teria sido produzido em 28 de agosto, portanto, posteriormente à operação da Polícia Federal. É isso que o perito alega nesse depoimento que ele prestou na tarde de hoje, Piotto. Nulidade processual flagrante novamente. Manipulação de dados que movem um processo. Mas vamos só recuperar aqui, o Talhaferro não é qualquer um nessa história. Estão tentando aí, ou parte da mídia, num país democrático e com a mídia preocupada também, né, Augusto? Todo mundo estaria discutindo esse assunto nesse momento. Imagina. Né? Estaria na capa de todos os sites de jornais, seja lá o que for. O Talhaferro era ninguém menos do que o assessor técnico no
Tribunal Superior Eleitoral, que fazia todos os relatórios que embasavam as acusações do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e também como presidente do TSE, ou seja, que embasavam as buscas e apreensões, prisões, cancelamento de contas de rede social e financeiras. E que a gente viu nesses depoimentos todos que nós mostramos, não somente hoje, nesse depoimento dele no Congresso Nacional, mas na reportagem que a revista Oeste tem nesta semana na revista, mas também no site, porque isso não parou, ele trocava mensagens diariamente com o Ayrton Vieira, que era justamente o principal juiz assessor do Alexandre de Moraes, com todos os pedidos absurdos para procurar. O Talhaferro não é qualquer um. É impossível que não se queira dar a ele a importância e o tamanho que ele tem na farsa construída. E ele está denunciando. Arrependido pelas ações que foi, não me importa mais isso aí. Eu estou dizendo que alguém que estava dentro do sistema, dentro da engrenagem do mal, do eixo do mal, que está dizendo, olha como isso funcionava. Não está sendo pressionado por ninguém. Muito pelo contrário. Aliás, e obviamente foi procurar briga em outro lugar do mundo, porque aqui estaria preso e calado, como outros já estiveram. E ainda há outros, e alguns também estão. Eu tenho um ex-presidente que neste momento, sem condenação, está preso em casa. E era o presidente que parava avião, e as pessoas queriam tirar foto com ele. Por que está preso? Baseado em quê? Um sujeito que tem, inclusive, este sim, vítima de um atentado consumado contra a vida dele. Só não morreu, mas vive com problemas de saúde graves, sequelas graves até hoje. E nós estamos discutindo aqui, nesse julgamento, uma possibilidade de alguém que aventou e que, no fim das contas, não pagou o Uber não veio para poder, digamos, dar andamento nesses atentados todos alegados. O Talhaferro é peça principal nessa engrenagem. Além dele é o Ayrton Vieira, que poderia falar, porque o outro seria o Alexandre de Moraes se confessar como culpado em todo esse processo. E o CNJ até agora não chamou, o Conselho Nacional de Justiça não chamou o Ayrton Vieira. O Senado não tem nada a dizer? Pois é, precisa chamar o Ayrton Vieira. Ele vai ter que... E outra, vai ter que fazer um juramento ali, né? Vai mentir ao Congresso Nacional? Já tem tudo para transformar imediatamente o Alexandre de Moraes em caso de polícia. É mais que para impeachment. Sim. É um caso para a polícia averiguar, e aí continua assim. Os senadores ouvem isso e fazem o quê com esse material? Hoje, no fim da sessão, os senadores disseram que vão oficiar mais uma vez, de novo, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, pedindo mais uma vez impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E antes de passar para o Silvio, deixa eu trazer o que também disse o senador Flávio Bolsonaro, que conversou rapidamente com a nossa equipe e disse que vai pedir a suspensão do julgamento de Jair Bolsonaro, depois que novas provas, então, vieram à tona, e criticou mais uma vez a atuação do ministro Moraes. Diante do que foi denunciado aqui hoje para todo o Brasil, então não tem como esconder, né? Por mais que alguns veículos ainda insistam em querer omitir isso, eu parabenizo os veículos que estão repercutindo essas denúncias trazidas, graves denúncias trazidas pelo Talhaferro, porque fica parecendo o seguinte, né? Não é o Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, é o Alexandre de Moraes contra o bom senso, é o Alexandre de Moraes contra a lei, é o Alexandre de Moraes contra o devido processo legal, é o Alexandre de Moraes contra a democracia. E é isso que está sendo denunciado aqui hoje, é disso que se trata. Tá aí, então, Silvio, a declaração do senador Flávio Bolsonaro, que também compareceu a essa Comissão de Segurança Pública hoje no Senado. Paula, eu acho que vários pontos já foram tratados aí pelo Piotto, pelo Augusto, de forma brilhante. Eu queria acrescentar o seguinte, enquanto eles falavam, eu estava pesquisando aqui, olha, a Folha de São Paulo publicou a informação do Talhaferro hoje, o jornal O Estado de São Paulo publicou, o portal Metrópolis publicou, eu ainda não encontrei, talvez até por falta de tempo, não quero ser injusto, mas não achei nada no Grupo Globo, tá? Mas, enfim, a imprensa publicou o que foi dito hoje. E o que foi dito é tão grave, mas tão grave, porque nós estamos falando de um DOPS moderno. Nós estamos falando de um gabinete clandestino que pratica tortura da forma moderna, tortura psicológica, questões de bloqueios financeiros, redes sociais, passaporte, por aí vai, e principalmente que age clandestinamente, com ofícios clandestinos e com adulteração de documentos. O que ele descreve é que em agosto do ano eleitoral,
Ele adulterou, ele forjou um documento. Esse gabinete forjou um documento para punir empresários no Brasil. Olha do que nós estamos falando. E isso partiu do gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal que preside quase todos os inquéritos que existem no Brasil na mais alta corte do país e também presidia a corte eleitoral. Olha a gravidade disso, isso é para parar o país. E aqui não estou defendendo que ninguém jogue nenhuma pedra, nem faça nenhum rabisco com batom, porque rabiscar qualquer coisa com batom dá 15 anos de cadeia. Não, mas é para parar o país do ponto de vista o Brasil parece estar anestesiado. A imprensa que citei agora publicou, ainda bem, aplaudo, mas está anestesiada. As pessoas não estão entendendo o que é que está acontecendo. E aí, ele imediatamente, finalizo aqui, vão querer direcionar e vincular, porque eu tenho certeza que os editoriais dos jornais vão fazer isso amanhã. Vão dizer que este depoimento do Tagliaferro, uma figura importante na engrenagem, como disse o Piotto, foi utilizado pela oposição para tentar ofuscar o julgamento de Bolsonaro no STF. Não, ele fez uma denúncia grave. É importante só que se averigue o que ele falou, que se dê a devida importância e que o Senado da República reaja. Ou então também, se não quiserem reagir, olha só, falta pouco. Daqui a 1 ano e meio vai todo mundo embora pela urna e não vão voltar mais para o Senado 54, de jeito nenhum. Ana,